Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Bruno Fraga, sou professor de matemática do Colégio Arena e estou aqui para compartilhar mais uma dica com vocês sobre a porcentagem no Enem. Esse tema que é tão cobrado, não só na matemática, mas em outras matérias também. E hoje nós vamos discutir uma questãozinha de um grau de dificuldade um pouco mais alto, em que eu vou comentar uma grande dica aí de resolução que pode ajudar nessas questões um pouco mais complexas que tem no tema de porcentagem, ok? Vamos lá então? O exercício é da prova do Enem 2017. É um exercício, inclusive, que já foi cobrado antes no próprio Enem, com um contexto levemente diferente, e outras vezes também com outras situações envolvidas também, mas sobre combustíveis, que é o caso dessa questão, já cobraram duas vezes, duas questões bem parecidas mesmo. Distribuidora tem 40 mil litros de combustível em estoque. Esse combustível é resultante de uma mistura de etanol e gasolina pura, de acordo com os percentuais de 25% etanol, 75% de gasolina pura. Para atender aos novos parâmetros na mistura dos combustíveis, o dono da distribuidora vai precisar alterar os percentuais da composição do combustível para 20% etanol e 80% gasolina pura. Ou seja, você tem uma mistura de dois componentes, etanol e gasolina, você quer mudar as porcentagens de cada um dentro da mistura. Se o dono da distribuidora vai adequar o combustível adicionando gasolina pura aos 40 mil litros já existentes da mistura, qual é a quantia de gasolina em litro que vai ter que ser adicionada? Quanto de gasolina pura ele vai ter que adicionar até que o percentual do etanol mude para 20%? Não é uma questão muito fácil e quando a gente trata sobre misturas, é um tema que talvez ajude até um pouco na química também. Tem problemas sobre misturas na química também. E aí a minha sugestão aqui é a seguinte: como é uma questão um pouco mais complicada, alguns erros de interpretação que são muito comuns, eu vou sugerir como principal dica para essa questão que a gente organize os dados do enunciado na forma de uma tabela. Ou seja, você vai pegar as informações todas e tentar encaixar dentro de uma tabela que vai ajudar nessa interpretação. Quer ver? Imagine que os dois componentes da mistura são o etanol e a gasolina pura. Além dos dois componentes, a sua tabela também vai ter que ter o total da mistura. Então imagine, uma mistura de dois componentes, esses componentes vão ser as colunas da minha tabela e vai ter uma coluna também para o total da mistura. As linhas da tabela vão me dizer como é que estava a mistura antes e depois. Porque nesse tipo de questão você tem uma configuração inicial para a mistura, depois você vai alterá-la. Então vai ter uma situação final para a mistura. Então antes e depois. Aí preste atenção aqui, Você vai ter que fazer duas coisinhas no começo. Primeira, lembre-se que o total da mistura antes era 40 mil litros. 40. Para poupar um pouco de trabalho, em vez de escrever 40 mil, colocar todos os zeros, vamos colocar só o número 40 e guardar na nossa cabeça que isso está medido em milhares de litros. Primeiro cálculo. Quanto valia? Qual era a quantidade de etanol, né? Etanol que você tinha na mistura antes. É 25% desses 40. Lembre-se que 25% é 25 sobre 100. 25% de 40 é 25 sobre 100 vezes 40. Você vai resolver essa conta e vai descobrir que ela vai dar 10. 25%, quando você simplifica, na verdade vira um quarto, né? Então, a simplificação está dizendo que etanol era um quarto da mistura. Um quarto significa 10 mil litros. E preste atenção que se o total era 40 e o etanol representa 10, o que sobra para a gasolina é 30. 30 para a gasolina. Agora, e depois? E a segunda linha? Presta atenção aqui, segunda etapa do exercício. Depois de preencher toda a primeira linha com a configuração inicial da mistura, você vai agora para a segunda linha, falando agora sobre a situação final. Aqui, o detalhe é o seguinte: você quer acrescentar mais gasolina, mas não sabe o quanto. Então, o que é o X nesse exercício?
É a quantidade de gasolina que vai ser acrescentada, ó. X é a quantidade de gasolina que será acrescentada. Sendo assim, pessoal, quando você for preencher a segunda linha, preste atenção que aqui é que estão os erros de interpretação muito comuns. A gasolina era 30 antes, tá aí na minha tabela, ó, 30. Agora eu vou acrescentar mais X litros de gasolina. Então, na situação final, eu vou ter 30 mais X. Lembre-se que ele está acrescentando gasolina pura. Então, está alterando só a quantidade da gasolina pura. O etanol, que era 10, não está sendo acrescentado nem retirado. Então, o etanol, na situação final, continua 10. Uma característica desse tipo de questão que fala sobre mistura de dois componentes é que geralmente apenas um dos componentes é que vai ser alterado. O outro componente permanece intacto. E aí o que muita gente não entende é, tá, mas se o etanol não vai se alterar na sua quantidade, como é que a porcentagem do etanol vai mudar? Como é que antes é 25% e agora vai virar 20% se a quantidade de etanol é a mesma? É que porcentagem, pessoal, é uma comparação de uma parte com um todo. De fato, a parte que corresponde ao etanol não está mudando, mas o total da mistura, o todo, esse vai mudar. Porque pensa, se eu acrescentei mais coisa na mistura, acrescentei mais gasolina pura, eu estou aumentando também o total da mistura. Assim como antes a soma de etanol com gasolina daria o total, na nova situação, olha a segunda linha. Se eu somar os 10 de etanol com a nova quantidade de gasolina, que é 30 mais X, eu vou descobrir que o total da mistura agora se chama 40 mais X. Pega a segunda linha e soma etanol com gasolina, você vai ter o novo total. Olha aqui, ó. O total já não é mais 40. O total agora se chama 40 mais X. E aí eu quero no final é que a quantidade de etanol agora represente 20% desse novo total. Então olha a regrinha de 3, você tem que montar. Os 10 de etanol, os 10 mil litros, vai representar 20%, assim como o novo total da mistura está para 100%. Tudo bem, ó. Os 10 de etanol estão para 20%, assim como o total 40 mais X está para 100%. É uma regrinha de 3 que você faz comparando o etanol que permaneceu o mesmo de antes com o novo total da mistura que se chamava 40 mais X. Ao final você vai multiplicar isso cruzado. Inclusive, quando você for multiplicar cruzado, deixa eu fazer aqui, ó, 40 mais X vezes 20 vai ficar igual a 10 vezes 100. O 20 com o 100 simplifica, vai sobrar um 5 aqui. 5 vezes 10 dá 50. E vai passar depois o 40 subtraindo para o outro lado e vai encontrar um X igual a 10. Lembrando que nossos números estão todos medidos em milhares de litros, então o gabarito dessa seria 10 mil litros. 10 mil é a letra B, beleza? Então a principal dica para esse exercício, o problema de misturas muito comuns em porcentagem, você vai organizar uma tabela colocando como é que é a situação que a mistura estava antes e como é que é a situação que a mistura tem que estar depois. E usando as porcentagens finais que ele gostaria nessa mistura, você monta uma regrinha de 3 para terminar o seu exercício. Combinado? Então essa aí o gabarito é a letra B. Por hoje é só. Depois a gente volta com mais dicas para a prova de matemática do Enem. Grande abraço!